Boa noite. Podemos nos assentar. Que nem diz o Giovanni, né? Além do coração, as pernas ficaram molinhas também, né? Depois de um dia longo de trabalho, né? O Senhor nos trouxe até aqui. Mais um encontro, mais uma reunião de oração, onde nós renovamos o nosso sim para Deus. Se hoje nós estamos aqui, mais um encontro e mais uma reunião de oração, é porque nós renovamos o nosso sim com Deus. E hoje o Senhor tem preparado para nós um tema muito propício para o momento em que nós estamos vivendo. Vocês sabem que nós nos aproximamos de uma data muito importante para o calendário católico, não é mesmo? Quem arrisca dizer qual é essa data? Que acontece todos os anos, no final do ano. Oi? O Natal do Senhor Jesus. Estamos próximos, né, dessa data. E ela é uma data festiva para o calendário católico, porque ela marca o início de uma promessa, que viria o Salvador. Jesus veio para nós. Nós estamos vivendo o tempo comum, então, que começou lá depois das oitavas da Páscoa, aí marcou com a festa de Pentecostes, né? 50 dias após a ressurreição, começamos o tempo comum no calendário católico. E daqui uns dias nós vamos entrar em outro tempo, que se chama o Advento. É o tempo da espera. E esse tempo marca com uma festa muito importante também para a igreja, a festa de Cristo, Rei do Universo. Ali marca o início do Advento. E o Advento esse ano tem uma espera um pouco reduzida, porque geralmente nos outros anos, o último domingo do Advento, então tem o domingo do Advento, por exemplo, ano passado, teve o domingo do Advento, e a gente celebrou o Natal do Senhor só no outro domingo. Este ano não. Este ano nós vamos celebrar o Advento no dia 24, última semana, e já no dia seguinte é o Natal do Senhor. Então a espera vai ser um pouquinho menor, né? Porque Deus quer se revelar a nós no seu nascimento. E hoje esse tema, ele nos traz algo que talvez muito de nós passamos desapercebido na nossa vida, na nossa caminhada. Esse tema fala sobre o julgamento. É um tema bem forte. Você costuma julgar as coisas? Né? São Tomás de Aquino, ele vai dizer que o julgamento ele é algo que precede o pecado. Ele é um pré-pecado. Ele já é um pecado por natureza, porque nós vamos ver na palavra de Deus que não compete a nós julgarmos, mas ele é algo que antecede um pecado maior. É um pecado maior. E nós vamos ver na palavra de Deus. Eu convido já você a abrir lá na carta de São Paulo aos Romanos, você que trouxe a palavra de Deus, carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 1. Romanos capítulo 2, versículo 1. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Lucas, tenho 28 anos, sou casado com a Rafaela, essa linda mulher que vocês estão vendo aqui. Linda. Nesse tempo o Senhor me chama a estar à frente da coordenação do grupo de oração São José, o melhor grupo de oração do mundo, juntamente com essa equipe maravilhosa de servos que estão identificados por essa camiseta marronzinha aí. Eu não vim com a minha hoje porque eu vim na corrida e não consegui colocar. Mas esse grupo de oração tem
mais ou menos 2 anos, né? 2 anos e pouquinho de caminhada. É um grupo novo, mas onde o Senhor quis nos trazer para cá, para esta cidade, para este local. Então seja muito bem-vindo, você que veio pela primeira vez, ou que já está vindo há algum tempo, mas que ainda é novo, não conhece, seja muito bem-vindo. Todos conseguiram? Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler o primeiro versículo, que diz assim: Assim és inexcusável, ó homem, quem quer que sejais, que te arvoras em juiz. Naquilo que julgas a outrem, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas que eles. Então olha só, umas palavrinhas um pouco difíceis, né, nós entendermos, mas eu vou ajudar vocês a entendermos isso. Aqui São Paulo apóstolo está dando uma orientação para a comunidade de Roma, por isso que a carta é destinada aos romanos, né? E aqui ele diz assim, que é inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz. Ou seja, vamos trocar um pouco as palavras. É inadmissível qualquer que seja o homem que se coloque na posição de juiz, de julgador. Nós temos juízes, sim ou não? E qual é o papel do juiz na sociedade? Oi? Julgar. Ó, nós temos uma advogada aqui também, então eu tenho medo às vezes de fazer essas perguntas, porque, né? Então a missão do juiz neste mundo é julgar segundo uma lei, não é mesmo? E essa lei ela está prescrita, né? Segundo a nossa Constituição. Cada país tem a sua Constituição e as suas leis. E esse juiz aplica então um julgamento perante essa lei. Ou seja, não é o juiz que inventa, na hora que eu estou julgando eu vou inventar uma lei lá e essa pessoa vai ser julgada segundo essa lei. Não, é uma lei que já foi prescrita, ela já existe, certo? E aqui na palavra de Deus, Paulo fala segundo o juiz, né, supremo, que é Jesus. Aqui ele está se referindo ao juiz que é Jesus, o justo juiz, né? Porque às vezes a gente encontra alguns juízes por aí que não são justos, mas Jesus é justo, é o justo juiz. E ele fala que então não cabe a nós, homens, que não fomos colocados na posição de justo juiz, julgar. Porque olha só, ele nos alerta de que se nós fizermos isso, nós estaremos nos condenando a nós mesmos. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu estou caminhando pela rua e vejo uma senhora que caiu no chão, né, foi atropelada, e o carro saiu correndo para longe. Aí eu começo a xingar o motorista do carro, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, começo a julgá-lo. Obviamente ele cometeu, né, um ato que não é bom, ele atropelou uma senhora. Mas não cabe a mim julgar a pessoa que fez isso, sobre qualquer ato. Sabe por quê? Porque amanhã ou depois, você pode sofrer com a mesma situação. Talvez por um descuido, por um acidente. A gente está no carro, a gente está dirigindo, a gente não sabe o que vai acontecer. E se alguém se atravessa na nossa frente e não dá tempo de frear? Infelizmente acontece, acidentes acontecem. E aí eu vou julgar com a mesma moeda que eu julguei aquele motorista? A começar por mim, por isso que São Tomás de Aquino diz, a começar por mim o julgamento já é uma pré-seleção do pecado. Porque eu estou dizendo que eu sou maior do que o outro. Que eu não faço as mesmas coisas que o outro faz.
Porque ele faz errado, eu não. Eu faço o que é correto, o que é certo. Então nós temos que tomar cuidado, né? São Paulo o apóstolo diz, para que nós não nos condenemos a nós mesmos. Porque continua ali, ora, sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. Tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, ou seja, as coisas más, mas as comete também, pensas que escapará do juízo de Deus? Isso é a palavra de Deus vindo diretamente ao nosso coração e falando assim: você acha que você se escapará do julgamento do justo juiz? Portanto, né, tem uma outra palavra que diz que nós seremos julgados por Deus da mesma forma como nós julgamos aqui na terra. Obviamente, nós temos que lutar pela justiça. Se eu vejo alguém cometendo algum crime, eu tenho que ir até a autoridade falar. Eu tenho que colocar à minha disposição, porque alguém pode estar sofrendo perigo mediante aquela ação. Mas, por exemplo, um assalto, estou vendo que alguém está sendo assaltado, ligo para a polícia. Ligo para a polícia. Mas não cabe a mim dar a sentença para aquela pessoa que está pecando, assaltando ou fazendo alguma coisa ilícita. Porque muitos de nós temos, principalmente, né, o povo brasileiro, sofre com isso. Com a questão do assalto, do assassinato. É só olhar os jornais aí. E aí muitos de nós pensamos, esses caras têm que morrer, tem que matar tudo, isso aí não presta, tem que eliminar do mundo. E é um pensamento errado. E por que é errado? Porque a palavra de Deus vai dizer que se nós julgamos os nossos irmãos, seremos julgados da mesma forma que julgamos. Então, se eu dou uma sentença de morte, estou dizendo para mim mesmo, eu também mereço morrer. Porque eu não sou maior que aquele ladrão, que aquele assaltante que está ali, mesmo fazendo errado. Porque o meu pecado pode não ser o mesmo que ele está fazendo. Mas o pecado para Deus não tem distinção. Ele é pecado. Não importa se é uma morte, se eu tirei a vida de alguém, ou se eu apenas fofoquei aqui, ó, o maninho tá... Para Deus é pecado, e ponto. E Deus abomina o pecado. Ele nos ama como pecadores, mas o pecado ele denuncia e abomina. Por isso que ele é chamado justo juiz, porque não há pecado que passe pelas mãos dele. Não existe. Agora, eu vou trazer para vocês, para a nossa reflexão de hoje, algo muito importante também, sobre a misericórdia de Deus para conosco. Jesus, ele é o justo juiz, aquele que faz a justiça acontecer de verdade, sem distinção, porque ele é um pai que nos ama, porque ele é um pai que é misericordioso para conosco. Vou contar uma história breve para vocês. Vocês gostam de ouvir história? Sim ou não? Então, numa cidadezinha, né, mais retirada das grandes centros urbanos, existia ali um pai e um filho. Esse filho, mais ou menos nos seus 17 para 18 anos, vivia sempre nas baladas, nas festas, nas noitadas, até que um dia o pai chegou para aquele filho e disse: meu filho, isso que você está fazendo é errado.
Você não pode ficar aí para cima e para baixo bebendo. Aí tu pega o carro com pessoas alcoólatras. Qualquer dia você vai morrer, eles vão acabar te matando. E aquele filho, sentindo-se na razão, disse para o pai: pai, você que está errado. Os tempos mudaram. Hoje a gente vai numa festa ali e está tudo bem. Não é mais que nem antigamente que você não podia nem pegar na mão da mulher. Hoje a gente pode beijar, a gente pode abraçar. Esse tempo que o Senhor viveu é tempo careta. E aquele pai disse para o filho: mas meu filho, olha, enquanto você viver nesta casa, eu proíbo você de fazer tais coisas. E aquele filho muito irritado, xingou o pai, saiu pela porta, bateu o portão e disse: aqui eu não piso mais. Estou saindo dessa casa e daqui nunca mais eu vou voltar. E aquele filho foi, viveu a vida dele, foi para a cidade grande, encontrou um emprego. Os negócios na vida dele começaram a dar certo. Ele começou a trabalhar numa empresa grande, ganhar muito bem, encontrou uma esposa, se casou e teve filhos. Aí mais ou menos após uns 30 anos, a mulher dele acaba contraindo um câncer, faleceu, e ele ficou, só ele e os filhos. E aquele homem entrou numa depressão profunda, pela perda da esposa, não sabia mais o que fazer da vida, porque tinha 2 filhos para cuidar, tinha empresa para cuidar, e não sabia mais para onde ir. Finalizando, ele foi demitido, perdeu o emprego, e aí ele volta para casa e diz: olha, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso voltar à minha vida normal, eu preciso procurar um emprego. Tentou em todos os lugares da cidade, ninguém o quis. Até que um dia ele entrou na internet e disse: ó, quer saber de uma coisa? Eu vou ir numa pizzaria, qualquer lugar, e vou trabalhar de entregador. Aí foi numa pizzaria que tinha na esquina da casa dele. Disse: ó, quero entregar as pizzas para você. Na primeira semana eu não vou cobrar nada, vou entregar tudo de graça. Se eu entregar certinho, aí o senhor começa a me pagar um salário. E aquele homem foi. E aí ele recebeu uma entrega, 4 pizzas. Pegou a motinha dele e saiu em direção àquele endereço. Aí ele chegou numa estrada bem tortuosa, uma casinha bem velha. E lá ele encontra aquele portão aberto, enferrujado. Ele entra no portão com as pizzas e ele se depara também com a porta aberta. Aí ele bate na porta, ninguém atende, ele grita: ó, a pizza chegou. Ninguém responde. E ele vê que a porta está aberta e ele vai entrando naquela casa. Chegando na cozinha, ele encontra um senhor sentado numa cadeira de rodas, olhando para a janela. E ele diz: ó, senhor, trouxe tua pizza. Quando aquele senhor ouve a voz do homem, o coração dele estremece. Ele olha para aquele homem e ele começa a chorar. E ele se ajoelha nos pés daquele homem e começa a pedir perdão.
Me desculpa, meu pai, por ter te abandonado, por ter feito isso com o Senhor, por todos esses anos que eu te abandonei, que eu te deixei aqui nessa cadeira de rodas. E aí eles se abraçam, se reconciliam, e a maior dúvida no coração daquele filho foi: mas pai, por que o Senhor cheguei aqui, está tudo aberto? O Senhor não sabe que é perigoso? Alguém pode entrar e assaltar, roubar o Senhor? Ele fala para aquele filho assim: desde o dia que você saiu dessa casa, eu nunca mais fechei a porta e o portão. Eles sempre ficaram abertos, porque eu sabia que um dia você iria voltar. Tem uma história parecida, é narrada por Jesus, lá no Evangelho de São João, no capítulo 15, se chama a parábola do filho pródigo. É um pouco parecido. E essa história do filho pródigo, ela nos remete a algo que acontece conosco. Quantas vezes nós temos abandonado a vontade de Deus na nossa vida? Por causa de um erro besta, de achar que nós somos autossuficientes. Infelizmente, às vezes a gente cria no nosso coração uma falsa ilusão de que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos de um pai, que nós não precisamos de uma mãe, que nós não precisamos de Deus. Todos nós precisamos de um pai, de uma mãe, de um Deus. Ah, Lucas, mas a minha realidade não é essa, porque eu vivi sem os meus pais, sem a minha mãe. Mesmo você vivendo sem teu pai e sem a tua mãe, e que muitas pessoas têm essa realidade, você como pessoa precisou de um pai e de uma mãe. Não existe um filho órfão que um dia nunca desejou mais do que nada o amor de um pai e de uma mãe. E Deus é aquele pai que Ele deixa a porta aberta quando nós saímos irritados, com raiva, com ódio, com ressentimento. Quando nós pecamos, quando nós caímos, esse Deus, Ele deixa a porta aberta para nós voltarmos para Ele. Como uma criança que é dependente do seu pai. Quando você era pequeno e você precisou um dia que o teu pai te carregasse no colo. E por que Deus nos fez assim, dependentes dele? Porque Ele quis nos mostrar algo que já está enraizado no nosso coração. Coloca a mão aí no teu coração. Esse coração bate sem você precisar fazer nada. Você não precisa ficar apertando num botão, você não precisa ficar rodando uma manivela. Ele bate e você não sabe o porquê que ele bate. Ele bate porque tem um Deus que te ama e que te deu uma vida para amar. Então aproveita as batidas do teu coração que ainda você tem, que um dia ele vai parar de bater. Aproveita essas outras batidas que ainda você vai ter, muitas, né? Com a graça de Deus, para amar e não julgar. Deus nos criou para amar, não para julgar. Pense assim: todas as vezes que eu encontrar algo errado na minha vida,
seja uma pessoa que me fez mal, que falou mal de mim, essa pessoa que me destelhou, ame-a, reze por ela, mas ela já se declarou inimiga de mim, reze por aqueles que te perseguem, e ame aqueles que muitas vezes não te amam, porque é no amor que nós encontramos a verdadeira felicidade e não no julgamento, não nas palavras malditas. Eu nunca vi na minha vida alguém que desejou o mal para outra pessoa se dar bem. Pode até começar ali alguma coisa ou outra, mas num determinado momento a vida daquela pessoa começa a ficar vazia, sem sentido, porque ela esqueceu do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo que nós temos até a nossa vida é de Deus. Tudo é do Pai. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quando você acorda de manhã para trabalhar, que você entrega, né? Eu acredito, o seu dia para Deus. Diz: ó Senhor, tudo que eu vou fazer hoje é para a tua maior honra e glória. Aí o médico vai dizer: nossa, mas eu vou ter que ir lá amputar uma perna. Não tem problema. É para a honra e glória do Senhor. E o teu trabalho, aquilo que você faz, faça com amor, como se tudo fosse para Deus. Tudo é para Ele. Tudo é para Deus. Essa canção, ela fala ao nosso coração. Convido você a fechar os seus olhos agora nesse instante. Olha dentro do teu coração, o que você hoje precisa entregar para Deus? Quais são as falhas, as fraquezas que você ainda carrega no teu coração, que você precisa que Deus transforme, mude o teu coração? Eu pensei que eu podia viver pelas minhas próprias forças, mas nós nos enganamos, porque nós somos dependentes desse Deus que é Pai. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Se você sabe essa música, canta junto conosco. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Fica de pé, canta junto. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, sim, sou fraco e